ótimo. Então, gente, o que acontece? Eu estou fazendo uma série sobre yoga, né? Então, o que é yoga? O que as pessoas entendem como yoga? Tem muita informação, né, ao mesmo tempo, tem muita modinha e muita coisa assim que a gente não sabe de verdade, né? Então, a intenção é trazer os convidados aqui para que os convidados expliquem um pouquinho sobre a sua vivência, sobre a experiência, como tudo começou. Então, nós vamos começar aí com a Demir. Demir, estou muito feliz que você está aqui, viu? Tem Ah, gente. eu também, Fer, eu também. Nossa, primeiro, uma honra estar aqui com você. É minha primeira live que eu faço e receber um convite tão especial assim seu. Então, muito feliz, muito honrado. Agradeço muito você. Agradeço aí a todo mundo que está assistindo a gente e vai ser um bate-papo legal. Eu que agradeço demais, porque assim, a gente só tem a agregar, né? Informações de pessoas que já têm a yoga, já faz parte, né? E eu, só para dar uma introdução, Ademir Moraes Júnior, conhecemos na formação de yoga com o Marcos Curso. E, e foi muito legal, assim, nós fizemos uma turma muito bacana. E o Ademir, assim, uma pessoa maravilhosa, muito tranquilo, passou tanta serenidade para a gente, alguns momentos que nós passamos. Cada um tem os seus momentos difíceis, né? E Verdade. trocávamos experiência, então fizemos uma amizade muito legal, né? Sim. Semana passada foi a Rose, a live aqui, né? E agora você. Então, estou muito feliz. Vou falar um pouquinho sobre a Ademir. A Ademir, que é esposo da Melina, que é comprador internacional de empresa de alimentos, formado em administração de empresa, com ênfase em comércio exterior, no antigo Ibero-Americano, pós-graduação em marketing internacional na FAA. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que a pessoa faz, sobre a formação, para quê? Para as pessoas entenderem que yoga não é só aquela pessoa que fica lá fazendo yoga e mais nada. A pessoa tem uma outra vida e vai se encontrando. Não é mesmo, Ademir? É verdade, é verdade. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e o yoga veio depois. É. E aí, com isso, eu queria que você falasse da sua primeira relação com a yoga, porque a gente sempre tem aquela coisa, nunca esquece, né? Primeira vez a gente Não, nunca esquece. não, não. Conta um pouquinho. A minha primeira relação com yoga foi quando, em março de 2017, eu e minha esposa, a gente perdeu a nossa bebê, com 36 semanas de gestação. E, e foi muito duro, né, assim, pra gente. Marca muito, marca uma vida toda. E quando tudo aconteceu, nós ficamos, né, assim, sem chão, né? É uma experiência muito triste, muito dolorosa, perder um filho, né? E então eu comecei a procurar algo que me preenchesse, né? Que pudesse me preencher de alguma forma. E aí eu comecei a buscar algumas coisas, tal. Eu lembro que na época eu ainda falei para minha esposa, falei, acho que eu vou voltar para aula de Pilates, me fazia tão bem, né, fazer Pilates. Uhum. Calhou de eu ter marcado o Pilates numa semana seguinte e ter olhado na internet, assim, tipo, um yoga perto da minha casa, né? E aí eu falei, liguei lá, falei, acho que eu vou marcar uma aula de yoga e convidei a minha esposa, tudo. Ela falou, vamos, né, vamos. E no espaço Ramakrishna, que é do Vedanta, ali na frente da Cinemateca, eles têm aulas de yoga lá, né? Apesar de ter a parte religiosa deles, e a Ah, cultura hindu, eles têm aulas de yoga. E eu fui fazer essa aula de yoga para experimentar. E eu lembro que eu saí tão bem dessa aula, assim, uma sensação tão gostosa, eu comigo mesmo, como se fosse um encontro. E calhou da professora também, que é minha professora até hoje, a professora Priscila, uma pessoa espetacular, assim, maravilhosa, que,
que a gente ficou encantado com aquilo. Eu falei, nossa, né, que coisa profunda, né, uma sensação muito, muito profunda, um encontro mesmo, né. E aí a gente começou a praticar, nem me matriculei no Pilates, a gente falei, vamos, né, vamos que tá legal. E na medida dessas aulas, foi uma coisa muito bacana. Eu comecei a perceber que era muito além dos asanas, né? Muito além das posturas, que aquilo tudo trazia um bem-estar muito grande. E não só isso, uma consciência muito grande de tudo que eu estava passando. Você começa a entender muitas coisas e você começa, ao mesmo tempo, se autoconhecer mais, se perceber mais, e aí você começa, eu digo, um processo de carinho com você, né? Então você começa a se cuidar mais, a perceber mais, a tomar consciência das coisas boas e ruins que acontecem, né, na vida da gente, e que eu falo, uma experiência que marca o resto da vida. E então eu costumo falar que o yoga é um presente que a minha filha me deixou, né? Um legado que ela me deixou, que eu agradeço a ela, assim, a minha vida inteira, por isso, por esse presente que ela me deu. E quando eu estou praticando, né, quando assim eu tô comigo, é como se eu estivesse também ali junto com ela, né? Então é fantástico, uma experiência assim, né? E aí começou, né? Comecei a fazer essas aulas, gostar muito. E a professora, minha professora, um dia ela me chamou, ela falou assim: por que você não faz o curso do Marcos Rojo, né? No IEP? Porque ela é formada também com o professor Marcos da turma de 2000, se eu não me engano, das primeiras turmas do Marcos. Aí eu falei, mas, né, eu, né? Ela falou, você, né? Eu acho que você leva super jeito e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, quem sabe um dia eu falei para ela, mas como autoconhecimento, sem intenção nenhuma de um dia ser professor ou né, qualquer coisa nesse sentido. E eu lembro que foi 2018 isso, mais ou menos. Ela falou, e aí, você vai matricular no curso do Marx? Você vai fazer? Eu falei, professor, eu tô pensando. E aí eu lembro que eu liguei no IEP, aí como eu já tinha tido aulas do Marcos lá no espaço também, em 15 dias ele é o coordenador lá da ordem, né? Então ele dá aulas lá, estava dando aulas lá antes da pandemia. Aí eu falei, bom, eu vou ligar lá, vou ver como que é e qualquer coisa eu começo a fazer esse curso. Então eu liguei, eu falei, olha, tem interesse em fazer, em participar da próxima turma de yoga, como que é? Eu poderia fazer uma aula aí com vocês no final de semana só para ver como que é o curso, e eles foram super receptivos no telefone, eles falaram, não, vem sim, né, como todos eles, né, na verdade, como toda a família Rojo, né, e aí eu fui, e entrei lá e gostei, adorei a vibe do lugar, as pessoas, a recepção, o lanchinho também, que era muito bom, do intervalo, aquela sopa boa, lanchinho. Eu falei, bom, bacana. Aí eu lembro que eu me matriculei no curso, aí nós começamos, né, em março de 19, e aí começou, né? Foi aí que realmente eu comecei a me aprofundar mesmo no yoga, a entender muito mais no yoga, né? Porque a minha professora já passava esses valores para a gente durante as aulas, ela sempre procurou muito isso, e eu fui começar a entender esses valores, essa filosofia, e foi um mergulho para mim, né? Aí eu entrei mesmo de cabeça, comecei a estudar bastante, tive a felicidade de conhecer vocês, você, a Rô, a Lu,
o Jonathan, o Lê, outras pessoas mais que foi assim um presente que eu pude me dar, né? E que eu falo, foi o maior presente, o maior legado que a minha filha pôde deixar para mim. E aí começou. E aí começou. Essa foi a minha experiência de curso, né? Quando É, começou. E aí, depois, né, a gente terminou o curso, tudo, começou a pandemia, e aí acho que foi uma hora que eu consegui realmente ver as coisas de uma outra maneira, né? Sempre trabalhei no mundo corporativo e sempre vivi uma vida completamente empresa, né? sim, sim. A E gente tem uma aí, outra visão, né? A gente tem uma tem, outra forma de cortar, só colocando aqui que o que acontece quando a gente entra nessa questão do yoga, a gente começa a perceber que as outras coisas fazem parte da nossa vida, mas que a gente consegue também, não sei se você é assim, consegue lidar mais com as situações, né? Então, por exemplo, você citou a questão da sua filha, eu já sabia, até já chorei, né? Quando você a gente chorou bastante. foi muito, me impactou mesmo. E, e outra coisa que eu ia falar, que sempre, às vezes, atrás de uma coisa triste, né, aparece uma coisa, um caminho, né? Porque eu também conheci a yoga quando eu tive, né, quando eu soube que eu estava com câncer, depois do tratamento, então foi aí que eu comecei a yoga. Então é muito interessante que como Deus é maravilhoso, né? Pareceu algo para você que você se identificou, né? Agora falando um pouquinho sobre se identificar, né? Porque muitas pessoas, Admir, a gente sabe que fala assim, yoga não é para mim, eu não tenho paciência, né? Então, assim, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que yoga é para todos, né? E que é muito importante a postura, é muito importante a respiração, que a yoga não é só fazer posições difíceis, né? Só para mostrar. Fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a yoga para gente, para quem não conhece, né? As pessoas mais têm. O que eu me identifiquei muito, Fer, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito. Nunca gostei muito de educação física, essas coisas, sempre fui aquele aluno mais pacatão, de ficar lendo e estudando, e nunca gostei muito, na verdade, de grandes movimentos. E isso, lógico, durante a minha vida, você vai ficando encurtado, né? Postura, aquelas coisas todas. E o yoga, essa primeira aula que eu me encantei, né, voltando um pouquinho nessa primeira aula, foi isso. Falei, fazer yoga, ainda pensei quando eu fui, eu não consigo fazer aquelas posturas de revista, né, de capa de revista. E, infelizmente, aqui no Ocidente, muita gente vende isso como se fosse uma coisa muito mercadológica até, né? Sim, marketing, né? Muito marketing, muita exposição, né? Aquela coisa muito, eu acho que até ofensivo para o yoga, né? Chega a ser uma coisa grosseira. E aí eu lembro que nessa aula, o que me marcou muito, que a professora falava assim, respeite o seu corpo, respeite o seu limite, não se violente. Então, assim, não se cobre, né? Porque até hoje tem posturas que eu não consigo fazer perfeitamente bem, né? Eu comecei a encostar um pouco a mão no chão não faz muito tempo, faz poucos meses, né? E isso é um processo, né, que já vem aí de uns 3, 4 anos para cá. Então, você começa, isso que é o legal, né, essa identificação de você começar a perceber que você é uma pessoa que tem sim limitações, né, e você aprender a respeitar essas limitações todas e o que a gente sempre fala, né, o relaxamento do esforço, tudo.
E o alongamento, a partir do momento que você vai fazendo as posturas, você vai entregando, você é uma entrega, né, à prática, entregando o seu corpo para a prática, ele vai cedendo. E esse ceder não é ceder na semana seguinte, não é ceder no ano seguinte. Demora anos. Eu ainda acho que vou demorar alguns anos para conseguir fazer algumas posturas a mais. Não que isso é a meta para mim, né? Que a gente fala, a gente já entra nesse assunto. Então, eu comecei a me identificar muito nessa questão da não violência comigo e de saber que, ao mesmo tempo, eu sou capaz de melhorar, eu sou capaz de me autoconhecer, eu sou capaz de me autoperceber. Então, foi uma identificação muito legal, que eu falei, nossa, eu me senti acolhido. Eu acho que muitas pessoas que fazem principalmente o Hatha Yoga, né, porque tem aqueles yogas que é uma Sim. coisa mais intensa, mais forte, mais, né? O Astanga é uma coisa muito intensa que às vezes a pessoa desiste na primeira aula. Sim. Então isso me identificou, eu me identifiquei e fez eu me sentir muito acolhido, né? E foi muito bacana. Com certeza. E você falou da questão das posturas, né? Que são os asanas. Então, quando nós começamos a fazer, nós, ao longo do tempo, a gente vai percebendo a diferença, né? Eu tenho alunas hoje que falam da diferença de quando elas começaram e agora, né? Em um alongamento, cada postura. E o interessante também, que eu acho importante, a gente tem uma anatomia, né? Nosso corpo cada um tem a sua anatomia, cada uma tem uma particularidade, né? Então, não se frustrar às vezes, né? Que às vezes as pessoas falam, eu não consigo esticar tanto como deveria, eu não consigo alcançar, né? Mas às vezes você tem, às vezes, uma coisinha mínima, uma perna um pouquinho mais longa que a outra, não sei, algum ajustezinho assim que. Mas tá tudo bem, né? É isso que a gente tem que entender. Tá tudo certo. Você vai E afinando, né, com o tempo, né, as posturas, né? isso mesmo. E agora fala um pouquinho sobre as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo também acha que é assim, tem muitas pessoas que acham, né? Mas as pessoas acham assim, eu fico só no né? Eu tenho muitas pessoas que chegaram para mim e falaram, nossa, você tem paciência de ficar lá on, né? Muita gente fala isso para mim também. Aí eu tenho que explicar às pessoas que não são posturas. É como se fossem os exercícios de alongamento mais a respiração, né? Então fala um pouquinho aí pra gente, pessoal. Em relação às posturas, né, e eu falo pela minha experiência, e a gente vê que às vezes o seu corpo está lá estável, confortável, está uma inação, né, durante a prática do asana, quando você está estável com isso, mas você começa a perceber com o tempo que através dessa inação tem uma ação muito grande acontecendo no corpo, que eu digo até energeticamente falando. Você começa a perceber isso, né? Eu falei para você, tem coisas que eu não consigo fazer até hoje e tem coisas que eu fui descobrir há pouco tempo fazendo postura. Outro dia eu estava fazendo, acho que a postura da pinça e comecei a sentir essa mobilidade mais do quadril. Eu falei, nossa, tipo, eu tenho um quadril. Até então eu não sentia Alguns o músculos a quadril. gente nem sabe que existe, né? Quem sabe, às vezes você fala, nossa, eu tenho um dedinho aqui, né? Eu sinto que existe um dedo, que tem alguma coisa. Então, realmente, o yoga não é só é, essa questão das posturas. É claro que as posturas faz parte do yoga, é que a gente estava falando aqui no Ocidente, venderam muito essa questão do yoga como se fosse uma ginástica, e o yoga não é ginástica, ele é muito, mas assim, muito além disso. Se você falar, eu pratico yoga todo dia. Como você pratica yoga todo dia? Fazendo exercício de postura todo dia?
Não, nem todo dia a gente consegue, né? Na sua Uhum. casa, chegar e fazer uma prática. Eu procuro tentar ter uma regularidade. Mas, né, tem outras coisas que vêm antes até das posturas que a gente fala, que está lá nos Yoga Sutras de Patanjali, que são o quê? Os yamas e os niyamas, que são aqueles comportamentos que você tem que ter com o outro e com você, né? Que a gente fala da ahimsa, não violência, aprender a se respeitar, aprender a respeitar o outro. Então, quer dizer, só esse primeiro passo, né, que a gente fala dos Yoga Sutras, dos yamas e niyamas, é o quê? É justamente para ajudar, né, o Patanjali já coloca de uma forma tão inteligente isso tudo, que é para quê? Para você começar a aliviar as perturbações da mente, aliviar, não resolver as perturbações da mente, né? Então, o yoga a gente sai quando sai de casa, quando você, se você está a pé, se você está no seu carro, no trânsito você está praticando yoga, sendo gentil no trânsito, no meio de transporte você também está praticando yoga, sendo gentil com alguém, dando o seu lugar para um idoso sentar. Então, tudo isso ou para uma pessoa que está doente, debilitada. Então, assim, isso é o yoga, o seu comportamento com você e com o outro, as suas boas atitudes de você com o outro, e isso já é o primeiro grande passo para você poder chegar num nível mais elevado. Eu falo que acho que eu vou demorar algumas vidas ainda para chegar nesse nível que todo mundo fala, o A gente samadhi, não consegue agora. né? Né? Então, acho que eu ainda estou me esforçando muito nos yamas e niyamas, eu acho que para poder avançar. E aí você começa com isso a perceber que a vida é muito mais bonita, ela é muito mais ampla do que só esse cotidiano da gente de trabalhar, né, cumprir com as nossas obrigações, né, vem para casa e coisa. E aí você começa a entrar numa vida muito mecânica, né, numa vida, né, muito superficial, que às vezes você vê hoje, né, esse grande índice de depressão, de suicídio, porque as pessoas realmente estão tão mecânicas que ela não acha um sentido para a vida, né? Ela acaba não percebendo as pequenas coisas, não percebendo que ali fora, a hora que você acorda, tem um sol lindo, que à noite tem uma lua linda, e aí você acaba, assim, não olhando para o seu lado, né? Então, o que a gente fala, o yoga é muito além disso, né? Os asanas vêm depois disso ainda, né? Uma filosofia, né? Então, digamos que a yoga é uma filosofia de vida, né? Você pode começar a praticar yoga, você deitado, você, ao levantar na cama mesmo, né? Então, assim, você fazer uma respiração feita, né? Fazer, sei lá, dar uma esticada. Então, assim, existe já uma yoga, já você começar a acordar, né? Digamos, você começa a acordar seu corpo, né? E deixa eu olhando aqui a hora, para a gente não se perder. Sobre as respirações, né? O que que você acha das respirações e como que a gente pode usar no dia a dia? A respiração é muito importante, né? Que a gente fala os pranayamas, que é você controlar esse alento vital dentro de você, né? No corpo. Então a gente o que a gente respira, o prana, é uma energia vital que a gente fala muito intensa, muito forte, né? É uma coisa divina, porque é isso que faz a gente viver. E o controle, né, o domínio, né, da respiração no yoga, esse controle ele é muito importante, porque ele ajuda a você ter uma maior clareza na sua mente. Eu já percebi, assim, que muitas práticas respiratórias que eu já fiz, depois você começa a ter uns insights, ajuda você começar a entender certos problemas, a resolver
algumas coisas, né, da sua vida, desperta muitas coisas em você. É, a questão de ansiedade também ajuda muito, né? Principalmente nessa fase que a gente está passando aí, acalma, traz um alento. Então, o que a gente fala? É colocar essa energia, esse alento vital dentro de você, saber controlar ele melhor. Por isso que a gente sempre fala de inspirar e expirar em mais tempo. Por quê? Quanto mais tempo esse alento vital ficar dentro de você, vai trazer mais benefícios, né? Para o seu corpo. Isso também está nos Yoga Sutras de Patanjali, né? É muito importante a respiração em si, porque ela, fisiologicamente, ela já começa a ajudar a, o quê? A preparar a mente para um estágio mais elevado, um estágio mais meditativo, que aí vem aí na sequência com outras práticas. Então, no yoga, respiração é fundamental. Eu, às vezes, quando estou parado no trânsito, as coisas começo a respirar, faço lá o Anuloma Viloma, faço outras respirações, tem o Kapalabhati, que não é respiração, é um Kriya, mas envolve respiração, que também é muito bom, traz uma clareza para a mente, né? Incrível. Então você começa a até se auto-perceber mais quando você respira. Então, às vezes, quando vem aquele pensamento que incomoda, quando vem uma situação que te impacta muito, se você para, respira, é incrível como as coisas já começam a se assentar e você começa a ter mais clareza, mais consciência para tomar as suas decisões. Então, assim, é fundamental a respiração. Até lembrando aqui, né, para quem não tem a prática de yoga, nunca fez, nunca teve nada, né, de ideia, que nós respiramos só pelas narinas, né? Então, assim, a não ser que alguém tenha algum problema respiratório, tenha dificuldade, né? Mas o processo na yoga é pelas narinas, né? Assim, tudo pela narina. Só tem duas respirações no yoga que faz pela boca, que é aquela para refrescar, que é o Shitali, né, Sim, que a gente fala, sim. mas só. O resto é tudo pela narina, para você realmente sentir essa passagem desse alento vital, né, que passa pelos canais da narina, vai descendo, preenche né, a nossa caixa torácica. E uma vez eu vi uma frase muito bonita que quando você é, abre esse espaço no corpo para respirar, o universo preenche você. E eu acho que isso é muito verdade. Sim, Preenche dessa energia do universo, né? Então, muito é, lindo, né? se a gente parar para pensar na respiração, é uma coisa muito bonita. É interessante, né? Eu estava pensando aqui, quando nós conhecemos, né? Eu, você, a Rose, aí teve a Lu, os outros meninos, Jonathan, Leandro, enfim, nós formamos um grupinho e eu não sei essa sensação que você tinha, mas a gente está vivendo aqueles momentos de trabalho, pressão, às vezes estudo, né? E quando a gente chegava no final de semana, que era também, não era fácil, né? Porque era sábado e domingo o dia inteiro. Então, assim, Verdade. era uma dedicação, você deixar de ficar com a família, né? Deixar de ter um lazer naquele momento para você ficar lá estudando. Mas, por outro lado, parecia que, eu não sei se é essa sensação que você tinha, a gente entrava em outro mundo, não é? Entrar. Entrava, que era incrível, que às vezes chegava na segunda-feira, parece que não tinha vontade de querer, tipo, eu queria ficar lá, não queria ir pro trabalho. Não que eu não goste do meu trabalho, Sim, mas era uma coisa tão boa, né? Tão, assim, leve, né? eram vivências muito fortes, e cada encontro eram coisas muito boas, assim, foi tudo muito rico e tudo muito intenso, e morro de saudade do curso. Tudo bem, já estou com saudade do curso. Deixa eu te perguntar, Gu.
sobre um pouquinho sobre a Rose falando que saudade dessas aulas de estar com vocês, realmente, viu? É Ainda mais agora, verdade, né? Nessa época da pandemia, que a gente não pode encontrar, senão a gente já é, tinha encontrado várias vezes. Já. com certeza. Falar um pouquinho sobre a yoga terapia, né? Que você tem assim hoje para falar para as pessoas sobre a yoga na questão de doenças, digamos até cura, né? Que nós sabemos que tem vários projetos. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do seu entendimento, do que você já viu a yoga na yoga terapia, né? Bom, hoje fala-se de uma forma mais aberta, né, do yoga terapia. Aqui no Brasil ainda ela está começando mais, ela não é regulamentada, apesar que a gente tem, né, livros que falam, a gente tem um grande exemplo do yoga, que é o professor Hermógenes, que já falava do yoga terapia, das práticas que ele passava para as pessoas para ajudar a curar N doenças. Tem um livro dele maravilhoso que fala sobre isso, de relatos de pessoas que curou de um monte de coisa, de gastrite, problemas mentais, doenças mais sérias como o câncer, tudo. E hoje a gente percebe que tá estudando muito mais isso de uma forma muito mais científica, até para buscar essas respostas do benefício do yoga, porque os benefícios é claro que a gente sente, né? Mas ainda busca-se uma explicação para as pessoas entenderem, porque às vezes tem muitas pessoas que não acreditam nisso, que acham que religião é fanatismo, essas coisas, e não tem nada a Tem nada a ver ver. com isso, de forma alguma, pelo contrário. Nós até participamos há pouco tempo do simpósio de yoga terapia que teve agora, que fala disso, das pesquisas que está tendo no hospital, no Einstein, então estão fazendo muito isso. Uma coisa muito interessante é que esses estudos já existem há muito tempo, principalmente na Índia, inclusive da nossa escola, né, de Kaivaladama lá na Índia, que o IEP representa aqui, que fala Swami Purvalananda, nos anos 20, ele já estudava a parte fisiológica mesmo do yoga, os benefícios do yoga para o corpo físico, né, para a cura de doenças e tudo mais. Eu acredito que daqui um tempo a gente vai ter isso muito mais presente na nossa vida, do yoga sendo recomendado mais pelos médicos. Hoje já tem muitos médicos que recomendam yoga para muitas coisas, porque antes era muito ligado à parte ortopédica, o yoga, né? Que era, você tem problema de coluna? Faz yoga que é bom. Não sei o que, do braço, faz yoga que é bom. E claro, né, que tem essa parte ortopédica que realmente ajuda, a parte muscular, tudo, mas as pessoas estão entendendo hoje mais que quando você está com a mente boa, né, com a mente mais tranquila, essas coisas, isso começa a trazer benefícios para o corpo, é uma coisa psicofísica até, né? E isso eu acho que no Brasil, daqui a um tempo, a gente vai começar a ver com muito mais intensidade. Eles querem regulamentar isso no Brasil, ainda não é regulamentado, existem, né, o yoga terapeuta em si. Tanto é que nós vimos uma palestra de um professor do Japão, que foi um dos palestrantes, e lá ele é um yoga terapeuta, e a formação de yoga terapia lá no Japão são 700 horas de curso, praticamente 3 anos. Eles levam muito a sério lá a parte de yoga terapia. Tem o Dr. Boli lá na Índia que pesquisa também muito, né? O yoga há mais de 30, 40 anos é uma super referência em yoga terapia, que um dia ainda vou conhecê-lo pessoalmente, se Deus quiser. Então, eu acredito que
um tempo muito breve, a sociedade em si vai começar a falar muito mais do yoga realmente como terapia mesmo, terapia para o corpo, terapia para a mente, para essa questão mesmo da cura, né? Eu acredito muito nisso, porque mexe muito com a energia, né? É, é, eu já vi coisas assim comigo, né? Já passei por várias coisas e assim, se não fosse a yoga na minha vida, lógico, primeiro Deus, mas Deus vai mostrando o caminho. Então, vários tombos aí com a questão da minha saúde. Se não fosse a yoga, eu não sei como que eu teria saído disso. Então, isso é um fato. Depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber também as alunas, né, comentando sobre isso. Teve uma aluna com síndrome do pânico, por exemplo, né? Então, agora ela está estabilizada. Então, assim, você começa a perceber, né? É muito interessante tudo isso, né? Tem eu faço, pratiquei yoga com a Rosa, que é minha professora, que é maravilhosa. E ela é uma pessoa muito iluminada. E nós éramos em quatro, agora eu dou uma pausa, mas éramos em quatro. E uma das meninas, ela era totalmente travada. Então, imagina uma pessoa totalmente com dores articulares, como se fosse fibromialgia, diabetes, tudo que você imaginava. A menina chegava entrevada. Aí, assim, passados-se 2, 3 anos, já foi vendo uma diferença, assim, porque não é de um dia para o outro. Quem está falando aqui, como psicóloga, é essa esposa. É minha irmã, Ju. Beijo, Ju. Prazer, como psicóloga, recomendo a yoga. Atualmente as pessoas estão desconectadas com o corpo físico e seu mundo interior. É bem isso mesmo. Nossa, sem dúvida. E essa conexão é muito, muito interessante. E essa menina que, acho que em um ano ela já foi melhorando. Mas assim, se você olha ela, você fala, não é possível que ela chegou assim. Então, também que eu acho é ter perseverança, né? Que não adianta você fazer Sim. uma prática uma vez no mês, depois, não deu nada, não rolou. Então, já aconteceu muito de eu ver pessoas assim, eu senti algo, não me fez bem. Aí tem um lado que, assim, quando você começa a respirar de forma adequada, né? Então, você tem até algumas questões que o seu corpo está acostumando, né? Então, assim, é tudo uma adaptação. Então, eu acho que tudo tem que ser uma perseverança, né? Em tudo isso. Bom, agora eu te perguntar sobre o convite que você teve para um grupo, né? De yoga online. E como que foi esse convite, como está sendo, você falou um pouquinho. Nossa, foi o que eu falei, tipo, eu nunca imaginei dar aula de yoga, né? Eu entrei no curso para autoconhecimento, eu me conhecer, eu comigo mesmo e me aprofundar nesse universo todo do yoga. Aí, no finalzinho do curso, eu falei, nossa, eu acho que talvez, com tudo que eu passei, com toda a questão do yoga, eu falei assim, acho que eu preciso retribuir, eu acho que eu preciso contribuir, né? Todo esse presente que eu ganhei, né? Através do yoga. E aí, começou a pandemia, que a gente fala, a pandemia também veio para muitas coisas boas, então, tipo, comecei a trabalhar em casa, ter uma vida mais tranquila, de não pegar trânsito, essas coisas, então, eu comecei a ter mais qualidade de vida. E eu lembro que antes da pandemia, eu tinha comentado essa questão com a minha professora, que eu tinha vontade de fazer alguma coisa voluntária, né, pelo yoga. Eu falei, professora, para começar a ter prática, porque eu acho que vai vai dar certo, né? Ela falou, não falei para você, né? E, e aí ela me indicou para uma aluna dela que fez o curso do Marcos também, que estuda lá na Escola Paulista de Medicina,
e ela me convidou para participar de uma palestra lá, desse projeto, que é o Projeto C. Só que aí veio a pandemia e isso meio que parou, né? E eu falei, bom, comecei a fazer com mais intensidade minhas práticas em casa. E um belo dia antes de começar esse projeto em si, dar aula para esse projeto, a minha irmã me ligou e falou, Ju, que em casa todo mundo me chama de Júnior, né? Ela falou, você não quer dar aula de yoga para mim? Eu falei, eu falei, eu dar aula de yoga, né? Ela falou, você é tão aplicado nas coisas que você faz, tal, e eu acho que, meu, vamos tentar. Falei, vamos chamar a mãe também, né? E aí Uhum. foram as duas primeiras alunas de yoga, eu comecei a dar aula para elas online. A minha irmã mora no interior, minha mãe Ah, mora aqui, começou a fazer aula online. E olha que engraçado como as coisas vão acontecendo quando você começa a colocar a energia no negócio, né? é. Me ligaram para o projeto, do projeto. Falou, olha, os alunos estão parados, ninguém pode frequentar a faculdade, e a gente tem um projeto que daí não era o SER, era um outro projeto que chama Movimente, lá da Escola Paulista de Medicina, que eles propõem cada semana duas atividades. Então, tem aula de dança, aula de ginástica, aula de yoga. Então, eles pediram, né, se eu, junto com outra professora dessa menina que tinha indicado, de gravar vídeos para essa plataforma que tem no Instagram e tem o canal deles, da IPM Voluntariado no YouTube. Aí eu falei, pensei, né? Falei, né? Aceito, né? Eu fiquei meio assim, porque eu sempre fui muito reservado, né? Então, eu falei, É. né? É muita exposição para mim. Eu acho que não, né? Aí vem as crenças limitantes nossas, As né? crianças. Eu falei, Pedi para a esposa fazer mais barras. né? Mas já valeu, hein? Acho É que as barras verdade. já funcionou, hein? Ajudou, as barras ajudou. Ela já fez umas sessões de barras já, e essas crenças limitantes estão indo embora. E, e aí eu falei, pô, vou fazer, né? Eu lembro que no primeiro vídeo eu suava, eu tava, né? E engraçado que todo mundo fala, nossa, mas transmitiu tanta tranquilidade, né? Uhum. No vídeo por dentro eu tava, Por né? dentro, assim, não. Né? Mas aí é o benefício do yoga, você começa né, a se entender, a se perceber essas coisas, e aí realmente você começa a passar né, essa tranquilidade. E aí eu me encantei com o negócio, a gente já continua fazendo os vídeos desse projeto. Aí aquele projeto o Ser chamou para a gente gravar mais 2 vídeos, e em breve deve parar porque os alunos vão voltar para a faculdade de medicina, né? Mas essas aulas é aberto para toda a comunidade, para todo mundo, Bacana. e tem sido uma experiência para mim incrível, incrível como pessoa mesmo, de eu me perceber mais, de descobrir mais no yoga, das crenças limitantes começar a ir embora e mostrar e mostra que você é capaz e que é muito bonito e muito gostoso você poder contribuir com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. É muito bom. Foi um presente, né, Demi? Foi Eu um falo assim, presentante. quando eu faço as lives, né, esses lives que eu trabalho com as terapias, né, todas as terapias, reiki, barras, em conjunto, e eu juntei as lives de yoga porque eu acho que tem tudo a ver, né? A yoga também, ela trabalha com a energia, então eu acho muito importante a gente explicar isso, deixar bem claro. E Uhum. quando nós falamos que nós jogamos para o universo, né, o que nós queremos, uma hora ele responde. E foi o que aconteceu com você, né? Por mais Foi. que você queria, isso era fato. Você queria, e você jogou para o universo. Só que você ainda tinha um pouquinho de crença, que é normal, Tive. natural.
ninguém sai dando aula assim do dia para o outro, né? Eu também não fui assim do dia para o outro. Então, assim, a gente sempre começa com mãe, pai, né? Vizinha e vai. Aí É, eu fui a com família é cobaia, a família é os primeiros. eu fui com a minha enteada, com o marido dela, com as minhas amigas do trabalho. Então, assim, começa tudo assim mesmo. Mas o que eu quero dizer assim, que é um presente para você, que você jogou e a sua intenção era essa. E olha que presentão, né? Um trabalho voluntário lindo. Eu já vi algumas aulas, então só para explicar para o pessoal, lá eles fazem tem a professora e você faz as posturas, né? São duas Isso, às vezes pessoas. a gente inverte também. Um conduz e outro faz, né? O outro fala. Eu achei interessante isso, porque às vezes eu estou dando aula online na Pasmínia, estou lá fazendo a postura também, estou perdendo até a voz. Então, Não assim, é fácil, é bom, às vezes eu falo, professor, você não, né, é difícil às vezes você fazer e falar ao mesmo tempo, principalmente se for exercício respiratório. Não é fácil não, viu, pessoal? às vezes você está lá fazendo o adobuca, tentando falar, o som está indo tudo para baixo. Mas, enfim. Vamos abrir aqui para o pessoal, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu ver Vamos aqui lá. quem. Eu sei que tem alunas minhas. Gente, quem nunca fez, quer fazer alguma pergunta? Ou até mesmo a família aí do Ademir, os amigos, alguém quer fazer alguma pergunta sobre yoga, fica à vontade. Estamos aqui para responder. É, mas assim, é encantador depois que a gente entra nesse mundo, porque a gente não sai, né? Então, assim, você Não, fica não envolvido de uma sabe. forma e, eu acredito que nós, como a Rose falou, eu vou repetir que ela falou, nós somos uma sementinha que nós estamos jogando, né? Então, dessas sementinhas, com certeza alguma coisa vai nascer, né? Então, da sua turma, né, do que você está fazendo, da turma que eu estou dando aula. Então, aos pouquinhos, você começa a perceber, né, isso. Eu vejo assim, até no meu trabalho também, muita gente já quis montar turma. Então, você começa a mostrar, né, os benefícios e é muito legal isso. Muito bacana. Sim, e é infinito, né, Fer? Esse mundo do yoga, esse conhecimento do yoga, ele é infinito. Chegou uma hora que quando começaram a surgir esses convites, eu percebi que realmente é um chamado. Eu acho que a gente não escolhe fazer o yoga, né? Acho que o yoga que escolhe a gente, né? E as pessoas vão, com certeza, vão se encontrando no que você falou, até no trabalho, porque as pessoas percebem, e isso que é o yoga, as pessoas percebem a mudança sua de atitudes, de comportamento em relação a problemas, a estresse, ao que for, e aí sim, então assim, o que eu falo, a maior propaganda, né, do yoga, às vezes não está lá no tapetinho, está na sua atitude, está no seu dia a dia. E as pessoas começam a perceber isso. E aí sim fala, poxa, realmente, isso muda algo na vida. E muda, né? A Bruna que está falando, que a Bruna é minha aluna, que ela começou a fazer com a mãe dela, né? E gostei muito das aulas durante a pandemia, foram muito importantes para mim. E foram uma oportunidade de fazer algo junto com a minha mãe também. Então, é interessante que aí você vê, né, que encaixa para todos, né? Isso que é muito legal. A É Rose, verdade. exatamente, se a gente tocar uma pessoa, o objetivo está cumprido. Isso daí. Verdade. A sua mãe, né, Maria? Tem, a mãe é coruja, né? Verdade, ele está plantando em nós, orgulhosa de você. Tem que ficar mesmo, porque o Obrigado, Ademir é uma pessoa iluminada mesmo. imagina. Ademir, e antes de você praticar yoga, quando você foi conhecer, você já tinha uma ideia do que você ia encontrar ou não?
Fê, Legal. eu esperava, porque há muito, muito, muito tempo atrás eu tinha feito uma vez uma aula num clube, coisa de Astanga, né? Assim, Astanga, que é aquela coisa muito power. E eu particularmente, nada contra, pelo amor de Deus, viu, gente? Nada contra, Sim. mas eu não me identifiquei, né, com isso, que era aquelas posturas que exigiam demais do seu corpo e que eu que eu via que aquilo me agredia aquilo. Então, eu não gostei, mas isso foi há muitos, muitos, muitos anos atrás, assim. Então, eu, quando fui fazer essa prática, eu fui meio que com o pé, né, atrás, e aí eu descobri que a filosofia do Hatha Yoga é completamente diferente. Por isso que eu falo, o meu primeiro contato com o yoga foi o Hatha Yoga, porque essa aula que eu Sim. fiz há muitos anos atrás, eu nem, tipo, é educação física, acho que foi, assim. Acaba sendo assustador, né? Sim, sim, fez. Assim, cada vez mais eu vejo a responsabilidade da gente quando vai passar o yoga como professor, principalmente em relação, né, aos valores que a gente passa, a atitude e a sensibilidade que a gente tem que ter com o aluno. Por quê? Os asanas, a postura que a gente fala que é psicofísico, aquilo pode despertar algum gatilho no aluno que você precisa estar ali preparado para ajudar, para auxiliar. Né? Você estava até comentando de uma aluna com síndrome do pânico. As pessoas que estão numa crise muito forte de síndrome do pânico, às vezes têm respirações você tem que deixar para um passo lá para frente. Claro, você faz aquelas respirações mais relaxantes, mas respiração que separa muito a respiração de travar, às vezes a pessoa pode se sentir sufocada, né? Que você fica com aquele tempo de pausa de respiração maior e a pessoa realmente entrar em crise de novo. Então, assim, Sim. é muito sério, tem que ter um cuidado muito grande com o aluno, né? Fazer aquela anamnese, perguntar se tem algum problema de saúde, porque para você ir adaptando a prática. Muita Né? É responsabilidade, muita né? Então, responsabilidade, nós muito, somos muito. os condutores que acaba tendo muita responsabilidade em cima disso, né? Então, assim, Sim, mostrar para as pessoas respeito, né? Deixa eu ler aqui que teve mais gente que escreveu. Melina falou: yoga não tem idade para todos. A sua irmã falou: comecei a yoga com aulas no julho, realmente para quem estiver atento e transformador. Tem sido muito é, meditativo para mim. Vejo transformações. Que legal. é verdade. Eu comecei o yoga com 37 anos, né? Faz Hum, 3, quase 4 anos que eu comecei a praticar o yoga, depois de aquilo que eu te falei de tudo que aconteceu comigo. E com a minha esposa. Então, assim, realmente não tem idade. Yoga é para todo mundo. O yoga sério, né, para todo mundo, é acessível para todo mundo. Para um cadeirante é acessível o yoga. Um cadeirante sim, a pode gente fazer a consegue prática fazer do com ele. yoga, consegue fazer. Então, assim, é para todos. Não tem essa coisa de capa de revista, né? Que Até vou aqui dar o nesse exemplo dar o exemplo da minha professora também, que ela tem, acho que ela está com 71, 72 anos. Né? E assim, eu pratiquei yoga com ela acho que 5 anos. Né? E assim, a vitalidade, a força que ela tem, o que ela passa para as alunas é impressionante. Então, assim, eu estou falando a idade dela porque é muito bonito de se falar, né? É verdade. É muito legal. Quer complementar mais alguma coisa? Eu vou agradecendo, porque a gente tem alguns minutinhos aqui. Assim, foi maravilhoso o papo, foi bem tranquilo. Obrigado, foi passou rápido. Eu nem esperava, eu estava aqui, eu estava ansioso, falei, nossa, minha primeira live, será que eu vou dar conta? Crenças limitantes, né? Vamos, né? É, E, nossa, foi muito bom, Fê. Eu queria agradecer muito você, de coração. Você é uma pessoa muito, muito, muito especial mesmo. O contato que a gente, né, teve no curso, a Rose.
Tanto você quanto a Rose, para mim, são duas, assim, guerreiras, pelos, né, o problema que vocês passaram com câncer. E além do problema que eu tive com a minha filha recentemente, vocês sabem, ano passado, o meu pai também ficou doente. E graças a Deus ele está bem, ele superou. Mas eu lembro que quando eu contei para vocês, vocês acolheram aquilo com tanto carinho que me marcou muito. E o que mais me marcou de tudo assim, eu vejo você, eu vejo a Rose, eu vejo superação. Então, isso me deu muito conforto, porque eu falei, nossa, meu pai vai ser também igual elas, ele vai superar, e ele superou, O né? E exemplo ele é muito venceu, tá super bem. Então, assim, nossa, vocês para mim é um exemplão que eu eu que guardo agradeço. para mim com muito Eu carinho. só falar, Obrigado abrir um mesmo. parênteses aqui. A Lili, que é minha aluna, também tem a mesma faixa etária. Então, ela falou, sou uma velhinha. Não é velhinha, não. A gente admira ela demais, a Lili, R. Gomes Elisete. Ela é, assim, iluminada também, e ela faz minhas aulas. E eu conheci com ela. Então, assim, nossa, tenho muito a agradecer também. Só para abrir um parênteses, para agradecer ela a presença. Não, mas Então, eu ó, quero agradecer a todos, as suas alunas estão em boas mãos, viu, Fer? Você é uma pessoa né? muito iluminada mesmo. Aproveitem as aulas da Fernanda, que ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, como pessoa. Eu digo isso para você, né, para os seus alunos, alunos da Rose. Assim, agradeço demais a todos que estiveram aqui, né, porque todo mundo tem seus compromissos. E agradecer demais, gratidão mais uma vez, que Deus abençoe seus caminhos. E daqui para frente vai ser só alegria na sua Vai sim, se vida, Deus da sua quiser. esposa, da menina, tá? E, Obrigado. e Obrigadão. é isso, gente. A gente vai se encerrando por aqui. Gratidão a todos, viu? Muito Obrigado. obrigada. Obrigadão, viu? Um beijo. Namastê. Beijo Tchau. a todos, gente. Obrigado. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.